aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou a Catarina e esse aqui é o Crialité. Hoje eu tô aqui pra só iniciar esse vídeo porque a gente vai ter assunto hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre a minha experiência com Crepúsculo, como foi a leitura de Sol da Meia-Noite, o que eu achei. Eu fiz aqui um vídeo especial pra gente conversar um pouquinho sobre Crepúsculo, que querendo ou não aí, foi um fenômeno, né? E fez parte da vida de muitas pessoas, inclusive da minha, né? Eu vivi muito a experiência com Crepúsculo lá na minha pré-adolescência, vou contar um pouquinho pra vocês sobre isso durante esse vídeo, espero muito que vocês gostem. Então já vim pedir pra vocês, antes de começar esse vídeo, pra que se não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam aqui embaixo, deixa o joinha nesse vídeo pra ajudar o canal, deixa um comentário me contando se tu já leu Crepúsculo, Sol da Meia-Noite, o que tu achou, qual a tua opinião, se já viu os filmes, se não viu. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que eu trouxer aqui e acompanhe meu trabalho com Crialité nas outras redes sociais, que são elas, o Instagram e o Twitter. Agora, sem mais delongas, então, vamos lá para esse vídeo porque a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. Eu tava aqui lendo Sol da Meia-Noite e eu não sabia se eu ia fazer vlog ou se eu ia fazer um vídeo pra vocês depois de terminar de ler o livro. Mas eu acho que seria interessante a gente ir conversando porque eu já tenho várias coisas pra comentar, né? Vários surtos, vários comentários, várias coisas que eu tô achando, algumas coisas eu tô achando, outras coisas eu tô achando. Então tem muita reação pra compartilhar aqui com vocês. Eu tenho um pouco de dificuldade de gravar de madrugada justamente pelo fato de que eu sugo a luz. Fica tudo escuro no fundo e a luz fica toda na minha cara. Eu fico realmente parecendo um dos Cullen. Parece que eu faço parte do clã dos Cullen. Então assim, Stephenie Meyer, me eternize nas páginas de Crepúsculo, por favor. Eu sou uma de vocês. Feito meu apelo, estou lendo O Sol da Meia-Noite aí, né? Finalmente ele chegou aqui em casa, demorou pra chegar um pouco. Então aqui nesse vídeo eu aproveitei a paz que a madrugada está me trazendo pra vir comentar aqui com vocês. Até o momento eu li até a página 188. Então, gente, aqui eu queria fazer algumas considerações pra vocês sobre minha trajetória com Crepúsculo. Lá nos primórdios, gente, eu não tenho ideia da idade que eu tinha, tá? Não tenho mesmo, não lembro. Eu li Crepúsculo. E eu lembro que eu achei muito maçante. Eu lembro que eu achei muito cansativa a história e que não estava rendendo, parecia que os capítulos não passavam, então eu nunca dei continuidade a Crepúsculo. Eu parei, eu me tornei aquela pessoa chata que dizia que não gostava de Crepúsculo, e aí, quando chegou o último filme, eu acho, eu falei, não, só um pouquinho, eu gosto de Crepúsculo, inclusive compartilhei no meu Orkut. Eu lembro que tinha uma coisa que o casamento da Bella e do Edward era no mesmo ano do casamento do príncipe da Inglaterra, e aí eu coloquei um negócio no meu Orkut, dizendo que o casamento do ano verdadeiramente era o casamento da Bella e do Edward, ou seja, eu tenho história com Crepúsculo. Esse ano eu peguei para reler. Eu fui de braços abertos, de coração aberto para ler esse livro. Claro, gente, as coisas que a gente lê aqui já não cabem mais hoje em dia para o que a gente prega de relacionamentos, de relação, é uma coisa bem distante do que a gente imagina, né? Mas existe o fator da nostalgia, que é algo que me pega muito, que me prende muito até hoje. Então é isso que me mantém viva essa história dentro de mim. A gente pode enxergar os erros, a gente pode enxergar as coisas erradas, não concordar, discordar da obra e continuar nutrindo esse sentimento bom por ela. Eu acredito que é muito melhor a gente conseguir identificar essas coisas do que deixar elas ali e tentar encontrar alguma forma de justificar isso, quando na verdade não tem uma justificativa, né? São outros tempos, as coisas mudam, a gente amadurece e faz parte. A própria autora, pelo que eu tô lendo aqui, ela amadureceu em vários pontos, como na escrita. É parte da história dos seres humanos amadurecer, evoluir, entender outras coisas. A gente pode pegar e abraçar isso, entendendo todos os pontos positivos e negativos da obra. Tá, mas dito isso, eu não tenho vontade de ler os outros livros de Crepúsculo. Eu acho que eu nem vou chegar a ler. Eu já li Crepúsculo de todas as formas possíveis, eu acho. O único que eu não li ainda foi Vida e Morte. Eu li as graphic novels que são tão cobiçadas aí pela galera, que na época que eu comprei na Feira do Livro, eu não tinha ideia da importância que essas duas graphic novels iam ter pra mim hoje em dia. Os dois formam um Ramonzinho, ai que amor.
E eis então que agora eu estou revisitando Crepúsculo com o aclamado, né, o esperado, o que todo mundo queria, que finalmente chegou aqui, depois de um tempinho, que é O Sol da Meia-Noite. E aqui, como todo mundo já sabe, vai contar a história de Crepúsculo, a mesma história, a partir do ponto de vista do Edward. E uma coisa que eu já percebi aqui, que eu até comentei no meu Twitter, é que os personagens da Stephenie Meyer, eles sempre parecem muito mais interessantes quando eles estão em segundo plano. Ou seja, eu achava o Edward assim, meu Deus do céu, o que ele tem de segredos. Quando a Bella tava narrando, né, endeusando ele. E aqui com o Edward, ele endeusa a Bella. Então a gente tem uma inversão de papéis aí que torna a Bella muito mais especial para os nossos olhos. O mesmo acontece com os Cullen, que são assim o ponto alto para mim da narrativa até agora. A gente conseguir ver, revisitar a história a partir de um outro ponto de vista, tá sendo uma experiência muito interessante para mim. Eu gostava muito dos Cullen e principalmente gostava muito da Alice. E aqui ela tá tendo um papel bem importante, aqui a gente consegue ver como que funciona também a conexão entre os irmãos ali na família e como se dá a conversa dela com o Edward. Eles têm ali uma ligação muito especial, eles conseguem inclusive se comunicar pelos pensamentos, porque o Edward ouve pensamentos, né? Um personagem que me surpreendeu muito aqui é o Emmett, porque ele tá sendo aqui o alívio cômico, né? Eu tô vendo ele bastante como um alívio cômico. Tá uma situação tensa ali, é uma reunião de família muito tensa, ele vem e dá uma tirada sarcástica. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui é que até agora a narrativa do Edward tá sendo bem sóbria, bem melancólica também, ele é uma pessoa bem melancólica e isso faz muito sentido pra mim por conta da jornada dele, né, gente? Ele é um vampiro de, sei lá, eu contando cento e poucos anos, então tu imagina a pessoa viver naquele ensino médio ali, meu Deus do céu, por anos e anos e anos, revivendo, a pessoa vai ser amargurada. A gente começa a ver como que aconteceram as coisas ali na vida dele, para onde que ele foi, o que que ele andou fazendo, naquele meio tempo que ele sumia, o que que ele estava fazendo. Então isso vai preenchendo lacunas que ficavam em aberto para nós, porque nem a Bella sabia até então. E como eu comentei, a narrativa do Edward é uma narrativa mais rebuscada, vamos dizer assim. A autora tá conseguindo acompanhar bem e tá se diferenciando muito da narrativa da Bella, acredito eu também pela evolução essa da autora que eu comentei pra vocês. Já me surpreendi com isso, assim, por gostar bastante da narrativa e por ela estar sendo bem mais fluida do que Crepúsculo foi pra mim. Alguns capítulos são bem compridinhos, do meu ponto de vista, né? Mas mesmo assim são de rápida leitura. Mas o que eu tô gostando bastante é ali o tratamento entre os irmãos, a gente conseguir ver a dinâmica, o que o Edward estava fazendo no meio do caminho, o que estava acontecendo. A gente tem algumas coisas inusitadas que eu não tinha parado para pensar. Não sei se foi porque eu não li os outros livros, pode ser também, mas depois vocês vão me contando aqui nos comentários, quem já leu, as opiniões de vocês. Essa é assim, pessoal, é aquela história que vai me prender pela nostalgia, que eu tenho certeza que eu vou ficar assim nela por conta da nostalgia, pelo que Crepúsculo foi lá pra mim, pelo carinho que eu tenho pela escrita da autora, né, por esse universo, que eu sei que a autora ela pode ter evoluído, ela pode ali fazer algumas mudanças que já não cabem mais, mas ela não vai conseguir mudar pontos cruciais da obra que carregam essas problemáticas, né? Como o próprio relacionamento da Bella e do Edward, a necessidade que eles têm e a forma como eles tratam um ao outro, né? Essa obsessão que eles têm um pelo outro. Em dados momentos a gente vê da parte da Bella, daqui a pouco a gente vê da parte do Edward, então alguns pontos a autora vai conseguir dar algumas voltas. Eu já imaginava isso antes mesmo de pegar esse livro, que a autora poderia dar algumas voltas ali em algumas questões, mas que ela não poderia resolver tudo porque ela ia ter que criar uma história completamente diferente. E o Edward, ele é sempre tratado como um ser humano, né? A autora dá traços humanos para ele, a autora dá sensações, sentimentos para ele, então ele é completamente humano. Esse lado monstro dele, esse lado criatura, ele tá sempre tentando colocar de lado e a própria autora suaviza pra gente, colocando ele para pegar o sangue de animais, vampiros vegetarianos. Então, ele é muito pregado como um ser humano, na verdade, acima de um ser humano ainda. Ele é a idealização da perfeição, né? Aqueles cabelos, os olhos, cor de mel
e eles são muito ricos e badalados. Apesar de serem criaturas horrendas, né, assassinos, eles são pregados como deuses, né, pela narrativa em Crepúsculo. Não teria muito como a autora fugir de tudo isso, sabe? O que ela tá fazendo aqui quer mostrar os dois lados da mesma moeda pra gente ver que não era bem assim. Isso está se desenvolvendo aqui ainda, é um pensamento que eu tô tendo até esse momento. Então a gente vai ter que ver, né, o que vai vir aí pela frente para ver se as minhas teorias vão se concretizar. Queria falar também, obviamente, não sei nem se precisa, mas a autora do livro, né, é a Stephenie Meyer. Vou falar aqui para vocês os nomes dos tradutores. São eles: Carolina Rodrigues, Flora Pinheiro, Gil Alonso, alguns deles eu já conheço, Maria Carmelita Dias, Marina Vargas e Viviane Diniz. Teve bastante gente para fazer esse trabalho de tradução. A propósito, esse livro foi recebido em parceria com a editora também. Estou bem feliz que esse livro chegou aqui, sabe? Eu tava ansiosa para ler ele, acho que vai ser uma boa experiência. Eu não quero deixar esse meu lado crítico, meu lado, no caso, eu agora. Não vou conseguir voltar lá pra minha época que eu li a primeira vez com a mesma mentalidade, porque eu até nem quero. Mas eu acho que vai ser bem possível eu conseguir aproveitar esse livro, mesmo sabendo das ressalvas que eu vou ter com a obra. Então acho que muita gente está fazendo isso também. Acredito que muitas pessoas que estão lendo agora, que leram Crepúsculo lá, abraçaram essa mesma concepção que eu tô tendo. Então acho que por hoje, de Sol da Meia-Noite era isso. Assim que eu ler mais, eu volto aqui. A gente se vê aqui então nos próximos comentários sobre Sol da Meia-Noite. Voltei aqui pra fazer uma atualização, gente, demorei pra vir aqui, demorei mesmo. Eu consegui chegar aqui, passar da metade do livro, na página 400, no capítulo 18, indo pro capítulo 18 agora. E eu continuo mantendo a minha mesma opinião de que tá sendo uma experiência muito legal. A Stephenie Meyer realmente serviu todos os fãs aqui, trazendo essa nostalgia, essa vibe legal que a história tem, apesar de ser ali algo muito introspectivo, né? A gente tem muitos pensamentos do Edward, basicamente em relação à Bella, porque é isso que envolve a trama, né? O relacionamento deles dois. Eu gostei muito da forma como os Cullen abraçam a Bella desde o início e em como vai se desenvolvendo ali a questão Cullens e Bella, né? Ela sendo inserida ali naquele espaço, sendo uma humana, né? No meio dos vampiros. Esse livro, assim, ó, ele tá me trazendo uma nostalgia tão gostosa. Ontem mesmo eu parei pra assistir o filme, fiz altas análises sobre a Bella assistindo o filme, porque eu sempre faço isso, acho bem interessante. A Stephenie Meyer, ela tá... Aquela minha teoria se confirmou, ela tá trazendo, assim, algumas questões pro Edward. Ele mesmo reconhece os erros dele. Não que isso justifique os erros dele, ele próprio tem consciência das coisas que ele fala que magoam a Bella, magoam outras pessoas. Continuo adorando o Emmett, os Cullen. É muito gostoso ter eles mais em foco, ter a visão basicamente deles, porque a gente se insere no meio deles, a gente vai pra dentro da casa com o Edward, a gente vê ele lendo pensamentos, é muito legal ele contando também sobre esses pensamentos. Como eu comentei, esse livro aqui ele é bem introspectivo, né? É todo dentro da cabeça do Edward, como se a gente realmente estivesse lá junto com ele, de um vampiro de mais de 100 anos, né? Algumas coisas se tornam um pouco cansativas, alguns pensamentos deles se tornam cansativos. Agora eu cheguei numa parte bem importante que eu tava esperando, e que é a parte que eu achei que tinha deixado passar. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu pude perder isso? Meu Deus, vou ter que voltar e ler tudo de novo. E já comecei a dar aqueles leves surtinhos que eu tô sentindo que vem mais surto por aqui. Eu tô surpreendida com a escrita da Stephenie Meyer, então assim, achei que ela foi bem sóbria, que ela conseguiu trazer alguns pontos que ela podia trazer de diferente, ela acrescentou algumas coisas mais, então assim que eu concluir a leitura, eu volto aqui pra contar pra vocês qual foi a minha opinião final sobre Sol da Meia-Noite, espero mesmo que seja muito positiva. Gente, terminei Sol da Meia-Noite, concluí essa jornada aí dentro da cabeça de um vampiro. Foi uma experiência um pouco cansativa em certos momentos, satisfatória em outros. Eu tive vários sentimentos, vários momentos aí que eu me conectei com a obra, que eu me distanciei dela. A narrativa teve aí seus altos e baixos, teve coisas mais interessantes, tiveram coisas que eu achei meio desnecessárias no meio do caminho, como eu tinha comentado. Eu tinha até pensado em ler Crepúsculo enquanto eu lia Sol da Meia-Noite, mas eu acho que não seria uma boa ideia porque tem bastante coisa que eu acho que já foi apresentada em Crepúsculo, alguns diálogos, então acho que foi melhor assim.
Mais pro final da narrativa tiveram umas cenas específicas que me divertiram bastante com relação ao final da obra, que acontece em Crepúsculo também. Digamos, uma coisa que a gente sabe que acontece, mas que não é mostrada como acontece. E o que mais me interessou aqui na obra foram esses pontos que a gente não conhecia, porque o que a gente já conhecia eu li esse ano ainda Crepúsculo, então tava mais ou menos vivo na minha cabeça. Eu gostei também de alguns pontos como a autora abordou o próprio Edward entendendo as suas falhas acerca da Bella, né? Porque muitas vezes o Edward ele fala umas coisas completamente desnecessárias pra Bella. Aí a autora consegue botar ele entendendo que ele fez foi errado. Ele tem umas atitudes muito creepy, gente, que a gente já sabe, da questão de ele ficar olhando a Bella dormindo. Eu acho isso muito bizarro. E já tinha em Crepúsculo isso também, né? Como eu já tinha comentado pra vocês aqui, os Cullen, eles ganham um espaço bem maior, a gente se insere na família deles, a gente consegue ver um pouco mais da dinâmica de família mesmo, porque eles são uma família, eles se tratam como pai, mãe, e isso é muito legal, eu acho que essa dinâmica acrescentou muito pra história, eles são personagens muito cativantes, eu acho que os Cullen ali são os que mais me chamam a atenção nessa narrativa, inclusive. Sol da Meia-Noite, gente, é um livro feito pra fãs. Ele cumpre exatamente o propósito que ele tem, que é trazer de volta essa nostalgia, nos levar de volta, principalmente aí o pessoal que acompanhou desde o início sente falta da história, poder revisitar ela de uma outra forma. Então eu acho que ele concluiu muito bem o seu propósito. Ele nos leva de volta aquela sensação, aquele sentimento que eu senti lá na primeira vez lendo Crepúsculo, aquele sentimento bom, embora também eu não tenha lido os outros livros, então aqui eu queria conhecer essa história, eu já conheci Crepúsculo de outras formas também, então acho que valeu muito a pena fazer essa leitura. É uma leitura bem grande, como eu já comentei, algumas coisas não precisavam estar aqui do meu ponto de vista. Eu gostei bastante também de ver a relação entre os personagens, o Edward com os amigos da Bella, o que ele pensa. É interessante sim a gente acompanhar ali os pensamentos dele, porque eles nos mostram um outro lado da situação, né? Um lado que era basicamente escondido da gente em Crepúsculo, porque a Bella não tinha quase noção nenhuma disso, né? Ah, eu queria fazer um adendo aqui. Em muitos momentos, apesar do Edward ter consciência de que o que ele fala pra Bella é desagradável, foi errado e ele entende isso, ele acaba falando, magoando ela, jogando coisas gratuitas ali pra ela, que em certo ponto mexem com o psicológico dela também, porque a Bella, né, era uma personagem normal, ela era uma pessoa normal, que não tinha poderes, que tinha sentimentos, que se colocava pra baixo em muitos momentos, que pensava muito menos do que ela era. A autora conseguiu se comunicar com muitas pessoas por conta disso também, então a gente tinha essa questão também de trazer o relacionamento dos dois pra realidade, que era uma coisa um pouco complicada, porque eles não se tratavam da melhor maneira, né, eles não conseguiram lidar muito bem com o relacionamento de uma forma mais saudável. Eu queria frisar também pra vocês que eu tô contabilizando aqui a minha experiência a partir do que eu conheço de Crepúsculo, tá? Eu tô completamente abrindo meu coração pra essa história, porque eu quis entrar aqui pra dentro, quis experimentar tudo que a autora tinha pra me dar e abrindo meu coração pra história como eu fiz lá em Crepúsculo na primeira vez que eu li. Então eu fui de coração aberto pra essa história, ela superou as minhas expectativas, como eu comentei pra vocês, em questão de narrativa, em questão de personagens, em questão de história em si, eu achei bem legal, principalmente os Cullen aqui, que eu adorei acompanhar eles, o Jasper, Emmett, Alice, foram os pontos-chave pra mim, o Carlisle e a Esme, então, nossa, eu adorei acompanhar esses personagens aqui. É legal também ver a construção ali da Bella, que a gente acompanha ela de um outro ponto de vista em que ela é enaltecida, que o Edward se apaixona por ela ali, ele começa a mostrar pra gente por que ele gosta dela, e a gente consegue ver muito mais da personalidade dela. E pra encerrar esse vídeo aqui então, eu queria falar sobre essa capa do livro, que eu tinha ficado muito curiosa acerca dessa romã aqui na capa, que é sim um elemento que a autora aborda na história, ela traz uma explicação, tem uma questão mitológica que envolve isso da personalidade do Edward. Então, no geral, gente, foi uma experiência bem bacana, achei que valeu a pena pra mim, consegui revisitar a história, revisitar os personagens. Essa é uma experiência, né, imperdível pra quem procura a nostalgia de Crepúsculo, pra quem quer sentir aquela vibe de novo, que eu recomendo pra vocês. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem se eu falei muito. Se vocês já leram, conversem comigo aqui nos comentários. Se tem algum posicionamento diferente pra compartilhar comigo, coloquem aqui nos comentários pra gente conversar. Eu adoro dialogar com vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos crepusculetes, tá, gente? Um beijão pra todo mundo. Muito obrigada mesmo por terem assistido esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui do CriaLT.